Olá, amigos do basquete. Hoje a gente inicia um novo projeto, que é o projeto chamado Muito Além da Educação Física, que tem como objetivo mostrar, através de pessoas com muita experiência na nossa área e que enveredaram por outras áreas, mostrar as possibilidades que nós, graduados em Educação Física e Esporte, podemos ter. E hoje começamos exatamente com a pessoa que deu nome ao projeto. Ele é o pai do projeto. Meu amigo Cacá Bizocchi, meu colega de USP, com quem eu tive a satisfação de conviver durante muito tempo. E o Cacá tem uma carreira brilhante no voleibol, mas é uma das pessoas que não se contentou só em ficar na quadra, né? O Cacá, ele se aventurou aí por outras áreas e é essa experiência do Cacá que a gente quer trazer para vocês. Então, Cacá, primeiro, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado aí por compartilhar conosco essa sua experiência. Então, logo de cara, Cacá, eu queria que você falasse rapidamente da sua formação em educação física, da sua trajetória dentro do voleibol e como se deu essa transição, apesar que você continua atuando no vôlei, mas para outras áreas que não são tão comuns para quem se forma em educação física. Oi, Dante. Oi, galera toda que está assistindo a gente. Obrigado pelo convite, primeiramente, Dante. O pai do projeto é você, eu só sou o padrinho, né? Só sugeri o nome. É uma satisfação estar aqui falando da nossa área e falando também dessa migração, né? Que eu acredito que para cada um tem um significado e eu vou tentar passar aqui as razões que me fizeram ir para o jornalismo depois de fazer educação física. Educação física em que eu me formei na Escola de Educação Física da USP, licenciatura plena, né? Duas denominações aí que hoje já não existem mais, né, Dante? A Exatamente. licenciatura plena e a Escola de Educação Física, que virou Escola de Educação Física e Esporte da USP. Me formei em 84 e eu ingressei no voleibol no segundo ano de faculdade. Com 19 anos eu virei técnico, já que eu não era um jogador muito bom, né? E o primeiro convite que eu tive para assumir uma equipe como técnico, lá fui eu. Falei, bom, eu gosto desse negócio aqui. Se eu não consigo ser jogador, eu vou ser treinador. E aí eu comecei no voleibol em 84, em 82, aliás, segundo ano de faculdade. E dali para frente, Dante, eu trilhei todas as categorias. Eu fui técnico de escolinha, de mirim, de infantil, infanto, juvenil, masculino, feminino, master. E nesse caminhar, eu tive a oportunidade de ingressar no vôlei profissional. E do vôlei profissional, trabalho com equipes profissionais, eu fui para a seleção brasileira a convite do Zé Roberto Guimarães, primeiro com as seleções infanto-juvenis, infanto-juvenil e juvenil que iam disputar o Mundial, depois com a seleção adulta que foi campeã olímpica em Barcelona, e fui aos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004 com a seleção feminina. E essa foi a minha trajetória com seleções. E nesse meio tempo, eu dirigi algumas equipes adultas também, da Superliga, como Banespa, Osasco, Solo Tietê, Palmeiras. E aí fiz a minha carreira até que em 2012, quando eu fui para Campinas, fiquei 2 temporadas em Campinas, eu entrei na quadra e falei, bom, acho que o fogo nos olhos já não é o mesmo. E aí não é justo mais. Eu acho que a gente tem que dar para o esporte mais do que o esporte dá para a gente, né, Dante? Porque senão a relação fica desigual. E ali eu comecei a me distanciar do voleibol dentro da quadra, mas hoje eu continuo, acho que mais para frente a gente conversa sobre isso, né? Então, Cacá, e por que a escolha pelo jornalismo? O que te levou especificamente a escolher o jornalismo, já que você também exerceu função de comentarista, enfim, escreve, inclusive escreve, né, Cacá, livros de poesia, de crônicas, ou seja, é um verdadeiro escritor aí da nossa área.
Como é que foi a escolha pelo jornalismo e o que você foi buscar para poder se aperfeiçoar e se tornar uma pessoa com conhecimento, já que o conhecimento do vôlei você detinha, sim, de sobra, né, pela tua experiência, mas para ter esse conhecimento de como funciona o jornalismo, para ser realmente um jornalista primeira, principalmente responsável, né? Uma pessoa para transmitir responsabilidade, porque é uma pessoa que transmite opinião e atinge muita gente, né, dentro daqueles que assistem. Então, Dante, eu acho que você tocou em dois pontos fundamentais aí das razões que me levaram a fazer jornalismo. Primeiro, a paixão pela escrita. Eu escrevo desde os 14 anos. É uma forma de expressão que eu descobri na adolescência e levei isso para a vida toda. Que, aliás, vem E de família, né? exatamente. Eu acho que está um pouco no gene. A Nogênia, a mãe, a tia, todo mundo aí escrevendo. Então, essa paixão, eu acho que ela se juntou à oportunidade que eu tive, também ainda durante a faculdade, de ser comentarista de voleibol. Eu sou hoje o comentarista mais longevo de voleibol da televisão brasileira, que eu ainda tenho vínculo com o Band Esportes. O ano passado eu transmiti alguns eventos de vôlei pelo Band Esportes, e isso dá quase 40 anos de comentários sobre voleibol, né? Especialista em voleibol na televisão brasileira. Então, naquela época, Dante, eu já comentava na TV Cultura, tive oportunidade um pouco mais para frente de comentar na Record, na antiga Manchete, na antiga TV Jovem Pan. E esse convívio com a televisão e a paixão pela escrita me fez acalentar sempre esse desejo. Um dia eu vou fazer jornalismo. Os mais velhos aqui vão lembrar, os mais novos nem fazem ideia, talvez, mas existia um curso de jornalismo por correspondência, quando eu era ainda adolescente, que era do Instituto Universal. Não sei se você lembra. Universal. Ele vinha cartilhas em casa, né? Então a gente recebia uma vez por semana pelo correio uma cartilha. E eu fiz esse curso de jornalismo antes de entrar na Faculdade de Educação Física. Então eu fui acalentando esse sonho. E quando chegou um momento que eu falei assim, bom, gente, ou eu faço agora, ou eu vou ficar um pouco velho para fazer e poder aproveitar isso profissionalmente. Foi quando eu, em 2000, ingressei na Uninove para fazer jornalismo. Fiz 4 anos de jornalismo. Coincidentemente, quando eu voltei dos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004, eu finalizei o curso. E logo em seguida eu fiz o curso de jornalismo multimídia na PUC. E aí, eu, formado em jornalismo, eu falei assim, bom, agora eu tenho duas profissões, né? Mas o motivo para eu fazer jornalismo, acho que foi esse, a paixão pela escrita e o gosto pela televisão. E tem outro episódio também, Dante, que eu não sei se você lembra, mas quando nós demos aula na USP juntos, você veio com uma proposta de fazer um jornalismo esportivo na USP, juntar a educação física e o jornalismo. E você veio conversar comigo sobre esse projeto. E aquilo me encantou de uma tal forma que eu falei, cara, é a junção que eu queria, né? Mas, infelizmente, logo depois eu acabei saindo, você continuou e até lançou um livro, né? Sobre o jornalismo nos esportes. Então, Cacá, essa sua formação, né? Você primeiro fez uma formação geral. Você chegou depois, apesar desse nosso projeto não ter dado certo, existe ou existia, parece que agora existe com mais frequência, né? Algo direcionado ao jornalismo esportivo? Existe, Dante, existe, mas existe hoje uma tendência também que já vem de algum tempo e se acentuou com a não obrigatoriedade do diploma de jornalismo, né, para se trabalhar com jornalismo em geral e principalmente esportivo, essa tendência de levar atletas para comentar. Então, Exato. isso acaba abrindo um espaço para ex-atletas, mas fechando. De um modo muito dramático para quem estudou, para quem se especializou, para quem estuda. Porque você não vê mais um jornalista comentando a não ser futebol.
Futebol você ainda encontra alguns jornalistas, porque o universo também é muito mais amplo. Voleibol você não vê mais. Basquete você não vê mais. Qualquer outra modalidade é ex-atleta, né? Então, ficou um pouco restrito para os estudiosos do jornalismo esportivo. Isso, é lógico, demanda talvez um outro encontro para a gente debater sobre isso, mas existem algumas dificuldades que são baseadas exatamente no que você acabou de falar. A formação do jornalista, ele vai além de simplesmente interpretar fatos, né? Ou levar um conhecimento específico para alguém. A importância da informação, a importância de como se faz essa análise, a forma como se leva as pessoas que estão assistindo, a ética jornalística que precisa ser colocada quando você trabalha com o público. Então, tudo isso acaba ficando num segundo plano, em troca simplesmente da experiência e do nome que a pessoa tem. Então, a gente perde muito, muito com isso. Cacá, agora é lógico, agora você está numa outra situação, né? Depois, como você falou, são 40 anos de experiência, mas lá no comecinho, né, como jornalista, quais foram as dificuldades que você encontrou? Até em termos de relacionamento, né? Como foi a receptividade? Porque eu lembro quando eu também comecei a comentar basquete, as pessoas às vezes não, pessoal já lá do ramo, eu não sou jornalista, evidentemente, mas o pessoal do ramo ficava meio assim, pô, mas esse cara não é jornalista, o que ele vem fazer aqui? Vai ocupar um espaço que não é, que é nosso. Como é que foi esse início, né? E se agora, como você falou, né? Agora a coisa está muito aberta, mas se ainda existe esse tipo não vou chamar de problema, mas esse tipo de coisa, de um incômodo por parte dos jornalistas, quando você tem um especialista em esporte e não jornalista, né? Então, o que eu senti, Dante, é que passou a existir um respeito maior, né, por mim, e por eu estar ali também como jornalista. Então, essa questão ela acabava eliminada, porque, como eu falei, eu comecei muito jovem. Então, você imagina eu com 20 e poucos anos comentando voleibol na cultura, jogos de ídolos nacionais. Então, eu passei a ser conhecido, eu acho que naquela época e cometi assim várias bobagens, né? A ponto assim de chegar no ginásio e não saber que estava sendo testada uma regra, que era do tempo técnico, né? Independentemente do tempo a que cada técnico tinha direito. E aí eu vejo um tempo ser pedido, outro e outro e outro. Aí quando aconteceu o último pedido de tempo, eu falei assim, bom, o fulano de tal está inovando, porque ele está pedindo tempo quando ele está ganhando. E, cara, na verdade, era coisa que estava no, Dentro da no regra. teste de regras, né? E ele ficou bravíssimo comigo e eu dei toda a razão. Então, essas coisas são os macetes que o jornalista, ele chega hoje, né? Eu chego e eu vou atrás de informações. Ó, o que está acontecendo, o que, que tem, tal, pá. Porque uma coisa é você ter esse comportamento de jornalista, e outra coisa é você ser um convidado, como eu conheço muitos, né, que chegam lá, sentam na cadeira, né, para não usar outra expressão, sentam na cadeira e estão lá. Eu entendo disso aqui. Aí ele não sabe quem está jogando, o que o jogo vale, por que, quem tá fora, se está contundido, se não está. Simplesmente ele é uma figura ilustrativa e é um desrespeito com o público, né? Com quem está assistindo, com quem paga hoje uma TV a cabo, com quem paga uma transmissão. E então esse respeito pela minha formação em jornalismo, ela passou a eliminar essa questão do preconceito dos jornalistas. Mas, como se tornou uma tendência, hoje ninguém mais fala. Hoje é o ex-atleta que vai lá, que todo mundo fala assim, bom, ele é ex-atleta. Só que você passa a ter, por exemplo, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, né, em plena pandemia, que foi terrível trabalhar, vale outro programa também.
Foram dois atletas comentar no Band Esportes, mas eu também fiz parte, porque eles sabiam da importância de se pautar, eu levo o meu computador para a transmissão, eu faço o meu scout, eu trago essas informações, eu ligo para as pessoas. Então eu me pauto para trabalhar. E isso era, eles sabiam que era fundamental num evento como a Olimpíada, que são vários esportes, ter alguém além da produção que alimentasse também esses comentaristas. Então eu entrava na cabine e falava assim, cara, esse time se ganhar vai classificar. Ah, né? E aí, né? Tinha essa. Então é uma complementação muito importante, Dante, que eu acho que me ajudou demais, demais. Então, Cacá, o fato de você ter tido e ainda tem, né, uma experiência fantástica no voleibol, como é que isso contribui ou contribuiu para que seus comentários realmente fossem comentários consistentes, comentários, como eu digo, responsáveis, né, apontando o que está acontecendo efetivamente no jogo. Né? Eu também, quando comentava, eu procurava entender o que estava acontecendo no jogo e não tentar colocar aquilo que eu achava que deveria acontecer. Porque eu acho que isso é uma coisa também muito comum que acontece hoje em dia, né? É, é interessante no teu caso, né? Você como técnico e como comentarista, quer dizer, o técnico está lá todo dia na equipe, ele sabe que se ele trocar o Joãozinho pelo Zezinho naquele momento, tem um motivo. E aí chega o comentarista, fala que essa troca não tem nada a ver. Se fosse eu colocaria o Chiquinho em vez do Zezinho. É, como é que é isso, né, Cacá? É uma coisa interessante que a gente usa, inclusive, principalmente no futebol, né? A gente vê umas coisas, né? Comentaristas que não foram lá, vamos dizer assim, atletas exemplares e querem cobrar exemplo dos atletas atuais, né? Como é que funciona essa coisa? É até uma questão ética, é até uma questão ética, né? Você criticar o trabalho de uma pessoa que você não está acompanhando no dia a dia. É verdade, Dante. Deixa eu só lembrar alguns episódios aqui, enquanto você falava, eu estava tentando associar. Olha que interessante. No mundo do voleibol, hoje, o comentarista menos aceito não é um ex-atleta, é um jornalista. Mas exatamente porque falta nele essa questão ética de respeitar o trabalho do outro, né? Então, se tem uma pessoa no meio do voleibol, comentarista de voleibol, não é bem quisto em lugar nenhum, é ele, né? Os outros atletas, ao contrário, eles vão para o outro lado. Eles vão porque hoje se fala de passar pano. Por quê? Porque eles são comentaristas de uma emissora que tem o monopólio das transmissões de seleções e de clubes e que eles estão vinculados a uma carreira, à Confederação Brasileira e à amizade que eles têm com os atletas e os treinadores. Então, você vê os comentários nas redes sociais, e hoje eu tenho um programa também no YouTube que eu sou contratado para comentar toda segunda-feira, que é o Mais Vôlei, por favor. E eles têm essa crítica constante. Poxa, o fulano passa pano, o fulano passa pano. E realmente é uma prática que você precisa equilibrar, né? Ao mesmo tempo que tem aquela pessoa que pondera, tem aquela pessoa que vai ao limite da crítica. E hoje as redes sociais elas intensificam isso de uma forma muito perigosa, Dante, porque a gente é levado o tempo todo a construir narrativas que satisfaçam um ou outro. Então é preciso muito equilíbrio de você chegar e manter a sua postura. O outro está jogando lá na internet, nos comentários, acabando com uma jogadora, com um treinador, com uma equipe. E você ali, só ponderando, só mantendo a sua opinião. E outra coisa é a participação de quem faz a transmissão esportiva. Isso gerou até um outro livro meu que está disponível na Amazon, só online, que é o Manual do Comentário Esportivo. Em cima disso tudo que você falou, todas as coisas que iam acontecendo,
eu ia anotando. E isso acabou se transformando num livro também. O condutor do espetáculo esportivo é o narrador. Não tem como você fugir disso, Claro. né? Então, o narrador, ele fala o que está acontecendo na linguagem dele, muitas vezes equivocadamente, muitas vezes ele usa um jargão que não é do voleibol, e você, como comentarista, você precisa ir, sem atropelá-lo, acertando os ponteiros, para a transmissão ficar mais limpa, né? Então, a partir daí, tem algumas coisas que você não pode fugir. E uma que eu detesto, por exemplo, é: quem você acha que vai ganhar? Cara, eu não acho nada, eu sou um analista, né? Você faria essa substituição? Olha, eu entendo que o técnico está pensando dessa forma, mas você faria? Aí você dá a sua opinião, né, Dante? Então é uma situação em que você precisa saber compor essa dupla. E hoje, mais do que a dupla, também a opinião pública, porque o tempo todo eles estão mandando mensagens Sim, lá para o programa, para o jogo. É, Então você precisa fazer esse papel mais do que nunca de ponderação. E você é a pessoa que conhece o esporte mais a fundo. Você está fora da paixão do torcedor e você também está longe do não conhecimento do narrador. É um papel muito difícil para ser bem feito, né, Dante? Por isso que eu acho que precisa de pessoas preparadas, pessoas que. E a parte da docência, eu acho que essa é uma das principais forças para a gente poder fazer um trabalho bem feito no comentário esportivo. Porque o que ajuda, se você me fala assim, o que mais ajudou na tua formação da educação física, na atuação do voleibol, foi a pergunta que você fez. Foi exatamente esse saber ensinar, esse ser professor, porque você é um professor o tempo todo, né? Você está falando com alguém que está em casa assistindo, você precisa falar para a dona de casa que adora vôlei, mas não conhece, você precisa falar para o cara que ama vôlei, que sabe tudo de vôlei, sobre todos os jogadores, tem o domínio do esporte. Então você vai lá para cima e lá para baixo. Como o quê? Como um professor. E um dos maiores, das maiores satisfações minhas é que alguns narradores me chamam de professor. é, Cara, que delícia, bacana, muito bom. né? Porque eu acho que isso é que a gente precisa ser. E aí a experiência como professor de toda a minha carreira na educação física e no voleibol me ajuda demais nisso. Muito bom, Cacá. Cacá, até para a gente começar a ir para o nosso final aqui, eu gostaria que você me falasse o seguinte, né? É claro que nós estamos falando de uma área, diria que paralela ou complementar à nossa, né? São áreas muito interessantes. O que você poderia falar para as pessoas que vão nos assistir? Esse vídeo vai ser replicado aí, em termos de busca, né? De não ficar somente naquilo, né, que eu chamei de trivial da nossa área, né? Dar aula, ser técnico, ser preparador físico, que são coisas muito importantes. Mas eu, particularmente, vejo que hoje a nossa área é uma área riquíssima para você poder ampliar, principalmente, conhecimento. O que você poderia dizer para essas pessoas que vão nos assistir, não somente em relação ao jornalismo, que é a tua especialidade? Bom, eu vou usar o jornalismo e eu acho que dá para a gente ter uma abrangência maior nessa consideração, Dante. Primeiro, a gente tem que se automotivar a ser melhor. Não acho que hoje, por exemplo, você precise fazer um curso superior sobre jornalismo, de jornalismo para ser comentarista esportivo. De você fazer um curso de medicina porque você quer trabalhar com saúde. Mas você tem que buscar um conhecimento mais específico, você tem que buscar um conhecimento maior, entrar numa seara que não é a sua e que vai te enriquecer, que vai te fazer melhor no campo que você quer entrar, né?
E isso te dá um reconhecimento muito maior que vai facilitar a sua entrada e a sua manutenção. Porque entrar é uma coisa, né, Dante? Se manter é outra. Sim, sim. Então, eu acredito que, primeiro, esse incômodo de querer ser melhor, de querer ser mais do que você é hoje, e de não ser suficiente o que você é para fazer a coisa nova. A tua vida inteira no esporte não é suficiente para você ser comentarista esportivo. Existe o fato da comunicação, existe o ambiente, da televisão, da internet que você precisa dominar, né? Eu vejo companheiros narradores que fazem aulas semanalmente de fonoaudiologia. É, Vão para a pô, fonoaudióloga para treinar a voz. Cara, esse cara fala há 30 anos na televisão, faz fono, né? É o se aprimorar e não se contentar com o que todo mundo faz. Você assistir um programa, uma competição esportiva, ouvir um narrador, você precisa se incomodar se ele é ruim. Você precisa se motivar se ele é bom. E falar assim: eu não quero ser como esse cara. Cara, tem um, dois, três, 10, 20 ruins. Tá aí uma oportunidade, mas eu preciso ser melhor que eles. O que que eu tenho de diferencial? Por enquanto, nada. Agora, se eu for me aperfeiçoar, se eu for procurar coisas que me possibilitem ser melhor nessa nova área, a experiência que eu tenho no esporte vai ser um diferencial que ninguém vai ter. O jornalista que está lá há 30 anos não tem esse diferencial. E a gente sabe disso, né, Dante? Você discutir basquete com alguém, você sabe tudo, tudo, qualquer coisa que seja discutida, você sabe onde buscar, onde alinhar o seu pensamento e como ter uma opinião. A mesma coisa acontece comigo com o vôlei. Se eu for para o basquete, cara, não é a mesma coisa. Eu vou sim. até um certo ponto, dali para cima só você, né? Então tem que ser aproveitada essa experiência, essa expertise, mas associando as outras necessidades fundamentais da área que você quer ingressar. É, Cacá, é aquilo que eu digo, o conhecimento é muito dinâmico, né? Aquilo que você aprendeu ontem já, Exato. já era, né? Você pode usar como base, mas sempre buscando algo mais, sempre buscando o aperfeiçoamento. Cacá, só tenho a agradecer. Muito legal essa tua participação. Eu acho que esse nosso projeto, né, começando contigo, e aí há muita gente boa que vai ainda participar e nos mostrar outras áreas, vai ser de grande valia para todo mundo. Então, Cacá, quero te agradecer mais uma vez. Fiquei muito feliz de poder contar com você. A gente está, não muito, mas a gente tem tido alguns contatos, né? E sempre contatos muito bons. E te desejar muito boa sorte e continuar firme nessa tua carreira, tá? Deixo com você a palavra final. Obrigado, Dante. Obrigado pela oportunidade, não só de participar, mas como de ser o primeiro, né? Então, Ó, você sucesso aí. é uma maneira de te pagar, né? Direitos autorais Sucesso. pelo nome. Sucesso na empreitada, que eu sei que vai ser de muito sucesso. E eu queria te dar os parabéns pelo quanto você faz pela educação física, pelo esporte, principalmente pelo basquete. Essa abnegação sua em proporcionar essa oportunidade de conhecimento, na maioria das vezes gratuitamente, com entrevistas, com cursos, com livros que você lança. Tem muita coisa sua disponível e eu acho que esse é o legado que a gente tem que deixar, né, Dante? Tem técnicos de voleibol no Brasil que nunca deram um curso sobre voleibol. No basquete também. Então, estão na ponta há muito tempo, há décadas. Conhecimento não pode ficar guardado com a gente. De Tem que ter jeito uma nenhum. troca. Tem que ter uma troca. É aquilo que eu falei. O voleibol tem que receber de mim mais do que eu espero receber dele. E para todas as áreas eu acho que tem que ser assim, nessa disponibilidade em oferecer conhecimento.
Parabéns e sucesso aí na nova empreitada. Obrigado, viu? Muito bom. Pessoal, agradecendo mais uma vez o Kaká e tem mais, viu? Vai vir muita gente boa aí nesse projeto, aguardem e vamos tocando para frente. Um grande abraço a todos e obrigado aí pela atenção, né, pelo tempo disponível. Um grande abraço, obrigado.